As habilidades que viemos desenvolvendo até esse ponto no capítulo 8 compreenderam a interpretação de especificações, elaboração de diagramas de estados, para a partir daí obtermos as tabelas de transição e a síntese de um circuito. Uma abordagem bastante útil compreende justamente o caminho inverso. Na engenharia reversa, a partir da observação de um circuito funcional, obtemos as funções lógicas, elaboramos os diagramas de transição, identificamos os estados e, finalmente, chegamos ao diagrama de estados. A partir do exemplo 4, vejamos agora passo a passo cada uma dessas etapas. Na engenharia reversa, como ponto de partida, temos o próprio circuito sequencial. Temos o registrador e as funções lógicas para gerar a saída e as entradas que definirão o próximo estado do registrador. Com o circuito lógico combinacional, podemos então obter as funções para y, n1 e n0. A variável n0 é uma função ou entre dois termos. O primeiro termo, uma função e entre x, s0, não s1. O segundo termo consiste de uma função e entre s1 e uma função ou exclusivo entre s0 e x. A função n1, por sua vez, é uma função ou também entre dois elementos, sendo que o primeiro é uma função e entre s1 e não s0, e o segundo termo uma função e entre s0 e uma função ou exclusivo entre x e s1. E por último, temos a saída y, simplesmente uma negação de s1. A partir das funções lógicas, podemos preencher a tabela de transição. Vemos que n0 será verdadeiro para 0, 1. Nos demais casos, o primeiro termo será 0. Vejamos agora quais combinações de entrada que tornam o segundo termo verdadeiro. Precisamos que S1 seja 1 e que x diferente de S0. S1 igual a 1, 4 últimas linhas, S0 diferente de x, 1, 0, 1 e 1, 1, 0. Para todas as demais entradas, n0 igual a 0. n1, por sua vez, será verdadeiro quando tivermos S1 e S0 iguais a 1, 0, que corresponde a 1, 0, 0 e 1, 0, 1. Em todos os demais casos, o primeiro termo é 0. Para que o segundo termo seja verdadeiro, precisamos que S0 seja verdadeiro e x seja diferente de S1. Encontramos essas combinações em 0, 1, 1, 1, 1, 0. S1 é verdadeiro, S1 diferente de x novamente. Para os demais casos, o segundo termo será falso. E a saída y é a simples negação de S1. Basta então escrevermos a primeira coluna invertida. O próximo passo é bastante simples, basta darmos nomes aos estados. Assim chamaremos 00 de A, 01 de estado B, C será o estado 10 e o estado D corresponde ao 1. A seguir podemos desenhar o diagrama de estados. Para o estado A, a saída é 1. Para o estado B, a saída também é 1. Os estados C e D têm saída 0. E nas transições entre estados temos, no estado A, tanto a entrada 1 quanto 0 fazem com que a máquina permaneça no mesmo estado. No estado B, se a entrada for 0, a máquina retorna ao estado A. Se a entrada for 1, a máquina avança ao último estado, D. No estado C, se a entrada for 0, permanece no mesmo estado, e se a entrada for 1, avança para o estado D. No estado D, vemos que se a entrada for 0, ela permanece no mesmo estado, e se ela for 1, retorna ao estado A. A partir do diagrama de estados, identificamos um bloqueio no estado A, e, portanto, o projeto deve ser modificado para corrigir esse problema. O problema 8.3 pede a engenharia reversa de um circuito muito parecido com o exemplo anterior.
Começamos então pela obtenção das funções lógicas para n0, que é igual a S1, ou não x, ou uma função não ou entre S0 e x. N1 é uma função ou entre dois termos, S1, S0, e uma função ou exclusiva de três termos. E finalmente a saída y é simplesmente igual a S1. Com base nas funções obtidas, podemos preencher os valores para N1, N0 e y. N1 será verdadeiro ou 1 sempre que tivermos S1 e S0 iguais a 1, correspondente às duas últimas linhas. A função ou exclusiva entre S0, x ou exclusivo S1 corresponde a um ou exclusivo de três entradas, e esse termo será verdadeiro sempre que tivermos um número ímpar de variáveis iguais a 1. Assim, para 0, 0, 1 temos N1 igual a 1, 0, 1, 0 também temos um número ímpar, 1, 0, 0 e 1. Os demais valores de N1 são 0. A função N0 será verdadeira sempre que S1 for 1, ou seja, para as quatro últimas entradas, quando x for 0, e para que o último termo seja verdadeiro, precisamos que a função ou dentro do parêntese seja 0, e para isso x deve ser 0 e S0 também 0, que corresponde à primeira linha e ao termo 1, 0, 0. Assim podemos preencher os demais valores como 0. Como y igual a S1, basta replicarmos a primeira coluna na saída y. Para a codificação de estados, chamamos A de 0, 0, B de 0, 1, C de 1, 0 e D de 1. No estado A, a saída é 0. No estado B, a saída também é 0. Nos estados C e D, a saída é 1. A partir do estado A, se a entrada for 0, o próximo estado é 0, 1, ou B. Se a entrada for 1, o destino é C. A partir do estado B, se x igual a 0, a máquina vai ao estado D, 1. E se a entrada é 1, retorna ao estado A. Do estado 1, 0, C, se x igual a 0, ao próximo estado D, e para a entrada 1, retorna ao estado A. E chegando em D, temos um bloqueio da máquina, porque para qualquer situação de entrada, 0 ou 1, a máquina permanece no mesmo estado.